Uma das grandes novidades da relatividade geral, se não for a grande novidade em relação à mecânica newtoniana, é que a curvatura do espaço-tempo afeta o movimento dos raios de luz. Nesta aula, veremos concretamente como que isto acontece de maneira quantitativa, e o roteiro da aula é o seguinte. Primeiro, eu derivarei as leis de conservação relevantes para se entender a dinâmica orbital de raios de luz, e em seguida eu derivarei as equações de movimento que regem o movimento da luz no espaço-tempo curvo na métrica de Schwarzschild, e em seguida eu analisarei alguns casos particulares relevantes. Então, por exemplo, nós veremos que a curvatura do espaço-tempo ao redor de um objeto astronômico ela distorce o caminho do raio de luz da geodésica nula, e nos casos mais extremos, por exemplo, no caso de um buraco negro, o buraco negro é capaz de capturar um raio de luz numa órbita circular, ou seja, como se a luz exercesse o papel de um planetinha orbitando não ao redor de uma estrela, mas ao redor de um buraco negro. E finalmente veremos o caso mais extremo, que é se um raio de luz chegar muito perto de um buraco negro, ele será capturado pela gravidade do buraco negro. O roteiro para se derivar as equações de movimento que regem um raio de luz na métrica de Schwarzschild é completamente análogo ao roteiro que nós fizemos na aula anterior para entender dinâmica orbital de partículas. A única diferença é que para um raio de luz, o produto escalar da velocidade do raio com ele mesmo é igual a zero e não igual a -1, como era no caso de geodésicas que caracterizam partículas. Escrevendo o vetor velocidade de um raio de luz, nós escrevemos dessa forma aqui, nós escrevemos a derivada de um evento ao longo do raio de luz, e o parâmetro, para parametrizar a linha de mundo da luz, nós usamos os parâmetros afins. Então, dado um raio de luz, por exemplo, esse raio de luz que eu desenhei aqui, a trajetória espacial desse raio de luz aqui, o vetor velocidade, como era de se esperar, ele será sempre tangente a essa linha de mundo. E nós escolhemos o parâmetro afim tal que o vetor velocidade, ele na verdade é igual ao vetor momento do raio de luz. Vamos proceder agora e escrever as leis de conservação relevantes para um raio de luz. A primeira lei de conservação, ela é completamente análoga ao caso de uma partícula que nós vimos anteriormente. Nós escrevemos esta quantidade conservada ao longo de uma geodésica nula, usando o vetor de Killing, o primeiro vetor de Killing associado à simetria temporal, e, portanto, nós escrevemos esse produto escalar dessa forma aqui, onde aqui nós temos a velocidade usando o parâmetro afim, e então esse produto escalar ele vai simplificar, só vai restar do lado direito dessa equação a primeira parte do somatório do produto escalar, que corresponde à componente zero. Então, escrevendo essa parte do somatório, nós temos então G00, o Xi0, que vai ser igual a 1, e, finalmente, a componente zero da velocidade do raio de luz, que vai ser dt de lambda, sendo t a coordenada t de Schwarzschild e lambda, como nós vimos, o parâmetro afim. Então, essa equação, prosseguindo no desenvolvimento dessa equação, nós colocamos a componente 00 da métrica, e essa componente, então, olhando a métrica de Schwarzschild, vai dar esse valor aqui. E a constante que vai aparecer do lado direito, eu vou chamar em analogia à notação que nós usamos no tratamento de uma partícula. Essa constante aqui eu vou chamar de E.
E essa constante vai ser a energia do raio de luz no infinito. Escrevemos então a segunda lei de conservação, fazendo esse produto escalar, que vai ser uma certa constante. O vetor de Killing associado à componente 3, que nós podemos escrever como esse produto escalar. E analogamente ao primeiro caso, aqui vai sobrar somente a terceira componente do somatório, porque o único valor, a única componente não nula do vetor do lado direito, o vetor de Killing, é a componente 3. Então, nós podemos escrever dessa maneira aqui. E, finalmente, esse valor aqui ele vai ser dado por R seno ao quadrado de θ de φ de lambda. O que nós fazemos aqui, eu vou, por simplicidade, as mesmas coisas que se aplicaram a uma partícula se aplicam ao raio de luz. Pela conservação de momento angular, o raio de luz, o movimento dele vai ficar confinado num plano no espaço-tempo de Schwarzschild. Então, por simplicidade, eu simplesmente vou assumir aqui que eu vou adotar que o valor de θ, sem perda de generalidade, ele vai ser igual a π sobre 2. Eu poderia ter escolhido qualquer outro valor de θ e o resultado efetivamente das equações e o comportamento dos raios de luz seria o mesmo. Então, finalmente, a equação resultante vai ser essa aqui. E eu vou chamar a constante correspondente a essa lei de conservação, eu vou chamar ela de L, analogamente ao caso da partícula, e esse L será o momento angular do raio de luz no infinito. Finalmente, a última lei de conservação, nós podemos escrever como esse produto escalar, que caracteriza uma geodésica nula. E escrevendo então esse produto escalar aqui, nós teremos e nós terminamos com a seguinte equação, que nós podemos escrever dessa maneira. Combinando esta equação com as duas leis de conservação que nós derivamos anteriormente, nós podemos então eliminar a derivada do tempo em relação ao parâmetro afim e a derivada do ângulo φ em relação ao parâmetro afim, substituindo pelas constantes de movimento, e assim a equação fica Aqui nós podemos perceber que há esse termo em comum nessas duas partes da equação. Então, o próximo passo agora é fatorar esse termo comum, que envolve esse termo que é uma função do R, né? E, portanto, nós teremos finalmente esta equação aqui, simplificada. O que nós desejamos fazer agora com essa equação radial que nós acabamos de derivar aqui, o que nós queremos fazer agora é colocar essa equação na mesma forma, na forma mais parecida possível com a equação da energia radial que nós derivamos anteriormente para partículas da métrica de Schwarzschild. Mais especificamente, então, nós queremos colocar essa equação na forma em que do lado esquerdo tem uma constante, que no caso, quando nós tratamos das partículas, era proporcional à energia da partícula, mais uma derivada do parâmetro da linha de mundo e mais um potencial efetivo, né? Essa aqui
era a equação da energia, a equação radial da energia para partículas, e nós queremos colocar essa equação aqui na forma mais parecida possível com uma equação de energia. E para isso, o que nós temos que fazer, nós temos que pegar essa equação, aqui, a equação para raios de luz, e nós temos que primeiro multiplicar essa equação, ambos os lados da equação, por 1 na menos 2m sobre r. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é dividir ambos os lados dessa equação. Nós temos que dividir ambos os lados da equação por L ao quadrado. Esse é o segundo passo. E fazendo essas duas operações, é um pouquinho de álgebra, mas é uma álgebra trivial, nós podemos colocar, então, essa equação nessa forma aqui. E então nós chegamos numa forma da equação, dessa equação radial para raios de luz, em que do lado esquerdo nós temos então uma constante, como da mesma forma que nós tínhamos do lado esquerdo uma constante nessa equação aqui para partículas. E nesse caso, essa constante seria um análogo a uma energia, mas ela não é a energia do raio de luz, ela é a razão entre a energia e o momento angular orbital do raio de luz. E finalmente aqui do lado direito, então, bom, nós temos um termo, esse termo aqui, ele envolve a derivada em relação ao parâmetro da geodésica, assim como na equação da partícula nós temos uma derivada de R em relação ao parâmetro da geodésica, o quadrado da derivada em relação ao tempo próprio. Aqui nós temos o quadrado da derivada em relação ao parâmetro afim. E então, finalmente, da mesma maneira que nós fizemos no caso das partículas, nós podemos definir isso aqui como um potencial efetivo para os raios de luz. E assim, o que eu farei agora, eu vou definir para os raios de luz uma constante epsilon que vai ser igual à razão entre constantes que apareceu do lado direito antes. E fazendo essa definição, nós temos finalmente que o análogo a uma equação da energia radial para os raios de luz, nós podemos escrever dessa forma aqui. E nós vemos que o nosso potencial efetivo pode finalmente ser escrito. Olhando então essas equações que estão marcadas aqui, nós percebemos duas coisas interessantes. A primeira é que o potencial efetivo, nós vamos poder fazer então uma análise baseada em potenciais, uma análise baseada no potencial efetivo para classificar as órbitas de raios de luz no espaço-tempo curvo de Schwarzschild. E o potencial efetivo ele só depende da massa do objeto central. E a outra coisa que nós notamos é que a equação da órbita, ela não depende separadamente da energia orbital e do momento angular. Ela depende somente da razão entre E e L. Então, é só a razão que aparece na equação orbital mostrada aqui. Então, é somente a variação dessa razão entre essas duas constantes que vai determinar a órbita resultante de um raio de luz no espaço-tempo curvo. Vamos agora graficar o potencial efetivo, e da mesma maneira que nós fizemos para o caso das partículas na aula anterior, vamos considerar, aqui eu escrevi a expressão matemática para o potencial efetivo. Nós temos dois termos, nós temos um termo que depende do quadrado de R, 1 sobre o quadrado de R, e nós temos um termo negativo que depende de 1 sobre o cubo de R. Então, começando pelo primeiro termo, pelo termo que vai com 1 sobre R ao quadrado, se nós graficarmos esse termo, nós vemos que para R muito grande ele tende a zero, e à medida que o R tende a zero, ele explode, ele vai para infinito. Então, nós podemos fazer o gráfico desse termo dessa forma esquemática.
E nós também agora, o que eu vou fazer, eu vou graficando agora o outro termo, o termo negativo com 1 sobre r ao cubo, nós vemos que esse termo, para r grande, ele cai muito rapidamente a zero, cai mais rapidamente para r, valores de r grande, cai mais rapidamente para zero do que o primeiro termo, e para r's pequenos ele vai explodir para o menos infinito. Então, nós podemos fazer esse gráfico aqui aproximadamente dessa forma aqui. Então, o gráfico resultante para o potencial, a soma dos dois termos, ele vai dar um potencial que, para R's grandes, ele dá um valor positivo, e à medida que ele vai para R's grandes, ele vai dar um valor positivo até que o termo negativo começa a dominar, e daí ele cai e fica negativo para R's pequenos. Então, essa curva negra, ela é a curva do potencial efetivo para os raios de luz. E esse potencial, então, essa curva, ela vai ser essencial para a gente entender qualitativamente as possíveis órbitas, a dinâmica de raios de luz no espaço, na geometria de Schwarzschild. E um valor de R particular que caracteriza este potencial efetivo aqui, qual que é o valor de R que corresponde ao máximo desse potencial efetivo. Então, o procedimento para a gente fazer esse cálculo desse R é um procedimento de cálculo simples. Nós temos que escrever a derivada do potencial efetivo e encontrar, então, resolver essa equação aqui para R, para encontrar o valor de R que corresponde ao máximo do potencial. Então, nós teremos que essa derivada, ela pode ser escrita, essa equação pode ser escrita dessa forma aqui. Então, o que nós fazemos para resolver, nós evidenciamos o 2r ao cubo, vai ficar menos 1 mais 3m sobre r igual a 0. E daí resulta que para satisfazer essa equação aqui, nós temos que essa equação aqui tem que ser válida é uma raiz dessa equação aqui. E, portanto, o valor de R que corresponde ao máximo do potencial efetivo é igual a 3m. Logo, logo nós veremos qual que é o significado físico desse raio, desse R igual a 3m. Vamos agora proceder e fazer um gráfico novamente do potencial efetivo e fazer uma análise dos tipos de órbitas de raios de luz que podem acontecer no espaço-tempo de Schwarzschild. Então, em primeiro lugar, nós vimos que o potencial ele vai atingir um máximo para R igual a 3m. Então, a cara do gráfico do potencial efetivo, novamente, vai dar algo parecido. Então, o gráfico do potencial efetivo, ele vai dar algo parecido com isso aqui e caindo, então, para tendo um valor de menos infinito. E vamos considerar diferentes valores da constante epsilon, que é a razão entre a energia e o momento angular, e verificar qual que é o comportamento resultante qualitativo do raio de luz resultante. Então, nós começamos fazendo o que seria, entre aspas, um nível de energia graficado dessa maneira aqui.
tá? Então, nós temos esse nível de energia, e o que vai acontecer? Vamos considerar um raio de luz vindo de grandes distâncias, e qual que vai ser o comportamento deste raio de luz? Ele virá das grandes distâncias, ele baterá nesse potencial efetivo e ele voltará para o infinito. Então, se nós fôssemos graficar esse comportamento, suponhamos que esse raio de luz estivesse vindo de uma distância muito grande, ele estivesse vindo nessa direção aqui, por exemplo, vindo de a luz de uma estrela distante. Então, um raio de luz que seguir essa propriedade do valor da constante, que eu vou chamar aqui de um valor epsilon 1, o comportamento dele, ele vai fazer esse caminho aqui. Ele vai chegar a uma distância mínima do objeto central. Vamos supor que seja um buraco negro aqui, tá? Um buraco negro sendo o objeto central. Ele vai chegar a uma distância mínima e ele vai ser espalhado, esse raio de luz, e vai voltar para o infinito. Tá? Então, esse é o comportamento aqui. Então, se você for uma observadora que estiver, por exemplo, localizada nessa posição aqui, e você receber esse raio de luz chegando nessa posição aqui, a consequência é que você vai sofrer um efeito, você vai sofrer uma fake news astrofísica, porque você vai acreditar que o raio de luz ele veio projetando aqui da sua linha divisada a direção de chegada do raio de luz. Você vai achar que a posição da estrela é essa aqui mostrada, tá? Isso é um fake news astrofísico, né? Porque o buraco negro, ele defletiu o caminho do raio de luz devido ao seu espaço-tempo curvo e, portanto, causou essa distorção na imagem recebida dessa estrela distante. Vamos considerar agora uma segunda situação onde a gente coloca o nível de energia da luz, a gente coloca ela exatamente tocando o máximo do potencial, como mostrado aqui. Nesse caso, a consequência é que o único valor da coordenada R permissível para um raio de luz com esse comportamento vai ser exatamente o máximo do potencial, que nós já vimos que é a coordenada R igual a 3m. Então, para a órbita satisfazer essas propriedades, o raio de luz vai ser capturado numa órbita circular com coordenada R igual a 3 vezes a massa do buraco negro central. Então, o nosso raio de luz ficará preso nessa órbita circular e ficará girando ao redor do buraco negro central, como os planetas giram ao redor do Sol. Esse raio de luz também seria capturado numa órbita circular e ficaria girando ao redor do buraco negro. Percebamos também que, pelo fato de essa órbita ela corresponder ao valor máximo do potencial, ela corresponde, portanto, a uma órbita circular instável. Portanto, qualquer perturbação nas propriedades desse raio de luz, por exemplo, na energia da órbita, vai fazer o raio de luz ou escapar ou cair para dentro do buraco, para cair para R's menores e acabar sendo capturado pelo buraco negro. Essa região do espaço com coordenada R igual a 3m, na qual os fótons são capturados em órbitas circulares, ela recebe um nome especial na relatividade geral. Ela é chamada de esfera de fótons, ou ainda também ela é conhecida como anel de fótons. E a coordenada R igual a 3m, ela é conhecida como raio de captura de fótons. O terceiro tipo de órbita corresponde, então, ao raio de luz que tiver o nível de energia, o análogo ao nível de energia localizado acima do máximo do potencial efetivo. E nesse caso, se esse raio de luz vier de uma grande distância, o que vai acontecer? Ele não vai colidir com o potencial, ele vai continuar indo para R's pequenos até que finalmente ele vai chegar em R igual a 0. Então, se nós graficarmos a evolução resultante desse raio de luz,
Se a gente lançar o raio de luz dessa maneira aqui, ele vai se aproximar do buraco negro e vai entrar numa órbita espiral e vai ser eventualmente capturado e cair dentro do horizonte de eventos do buraco negro e finalmente colidir com a singularidade central do buraco negro. Então, para órbitas da luz que possuírem esses valores de nível de energia maiores do que o potencial, elas correspondem a órbitas de captura. Então, esses raios de luz serão capturados pela gravidade do buraco negro e se perderão. Existe um termo técnico em inglês para esse tipo de órbita que nós chamamos de plunge orbit, que poderia ser traduzido como uma órbita de mergulho, é um mergulho do raio de luz na escuridão. Vejamos agora qual que é a interpretação física da constante epsilon que aparece no equivalente à equação da energia radial para um raio de luz. E para nós entendermos essa interpretação física, vamos considerar um raio de luz que vem de uma distância muito grande, ele é lançado de uma distância muito grande em relação ao objeto central. Ele ao se aproximar, ele é defletido pelo espaço-tempo curvo desse objeto central, da forma esquemática que eu mostrei aqui. Nós chamamos essa distância aqui entre a trajetória do raio de luz a uma distância muito grande e essa linha aqui conectando ao objeto ao centro de atração, nós chamamos essa distância aqui de parâmetro de impacto. E eu representarei o parâmetro de impacto pela letra B. Uma maneira de entender o parâmetro de impacto é nós imaginarmos a existência de um observador lá a uma grande distância do centro de atração. Eu vou colocar esse observador aqui em azul e vamos imaginar que nós agora revertêssemos o sentido do raio de luz. Inicialmente nós consideramos o raio de luz indo para a direção de R decrescendo, certo? Mas vamos imaginar que agora nós, com a mesma trajetória do raio de luz, nós revertêssemos a direção dele, com as mesmas propriedades, nós só mudamos o sentido. Então, o que acontece é, por exemplo, se o raio de luz começasse aqui perto do centro de atração, ele realizaria agora esse caminho aqui e seria detectado pelo observador eventualmente. Então, o que o observador veria, uma distância muito grande do centro de atração, ele veria o raio de luz ele veria no seu telescópio o raio de luz chegando a esta distância da massa central, seria isso que ele mediria, e essa distância aqui que o observador mediria a uma grande distância entre a chegada desse raio de luz e a massa central é igual ao parâmetro de impacto. O que nós podemos fazer, então, é analisar o comportamento das quantidades que caracterizam a trajetória do raio de luz a uma distância muito grande do centro de atração. Então, fazendo a análise orbital, considerando para fins concretos o R muito maior do que 2m, é isso que eu quero dizer concretamente com grandes distâncias do centro de atração. A grandes distâncias, então, a métrica ela poderá ser aproximada a grandes distâncias como a métrica de Minkowski, e nós poderíamos fazer uma série de aproximações, então, quando nós estivermos tratando o comportamento dessa trajetória a grandes distâncias. E, por exemplo, a grandes distâncias, há uma relação simples entre a coordenada φ da luz e o parâmetro de impacto. A grandes distâncias, nós podemos fazer essa análise euclidiana, de uma relação euclidiana espacial. Vamos considerar aqui, então, a grandes distâncias, algum ponto ao longo da geodésica nula do raio de luz, que eu estou botando aqui em vermelho. Então, a coordenada φ desse ponto está mostrada aqui,
essa aqui é a coordenada R e aqui nós temos o parâmetro de impacto. Então, nós podemos ver então, que o seno de φ é igual a B de R, né? E como nós estamos a grandes distâncias, nós poderemos aproximar o φ como B sobre R. Realizando uma análise similar à que eu acabei de descrever, considerando o comportamento das equações de conservação a grandes distâncias do centro de atração, é possível derivar o seguinte resultado que eu deixarei como um exercício, preencher os passos desse cálculo e chegar a este resultado. Então, é possível demonstrar que a constante epsilon ela está relacionada com o parâmetro de impacto da seguinte maneira: o epsilon é igual ao inverso do quadrado do parâmetro de impacto e que relaciona-se com aquelas duas constantes de movimento que nós vimos no início da aula, dessa forma aqui. Portanto, o análogo de energia do raio de luz, a constante epsilon, ela é inversamente proporcional ao parâmetro de impacto, e isso dá um significado físico, portanto, a essa constante epsilon, que até agora era uma quantidade puramente abstrata nas equações de movimento da luz. Usando esta relação entre a constante epsilon e o parâmetro de impacto, nós podemos derivar um resultado muito importante da relatividade geral e da astrofísica relativística, que é qual que é o valor limite do parâmetro de impacto de um raio de luz, abaixo do qual ele será capturado pela gravidade do objeto central. Para um fóton ser capturado pelo espaço-tempo curvo, olhando o gráfico do potencial efetivo, o valor de epsilon ele tem que ser maior ou igual ao valor máximo do potencial efetivo, que nós vimos que o valor máximo do potencial efetivo ele é atingido para R igual a 3m. E fazendo um pouco de álgebra, é possível demonstrar, e eu também vou deixar isso como um exercício, que esse valor máximo do potencial ele corresponde a 1 sobre 27 m ao quadrado. Mas, por outro lado, nós sabemos que o epsilon é igual a 1 sobre b ao quadrado. Portanto, essa desigualdade ela pode ser escrita como 1 sobre b ao quadrado tem que ser maior do que 1 sobre 27m ao quadrado. E isso implica, portanto, que o b ao quadrado tem que ser menor ou igual que 27m ao quadrado. Então, se nós tirarmos a raiz quadrada aqui, nós obtemos finalmente que para o raio de luz ser capturado pelo objeto central, pela pura gravidade do objeto central, o valor do parâmetro de impacto tem que ser menor ou igual que a raiz quadrada de 27m. E isso corresponde a cerca de 5,2m. Vejamos agora como nós podemos combinar todos esses conceitos que nós vimos para nos ajudar a entender a primeira imagem de um buraco negro obtida com o Event Horizon Telescope. Imaginemos que nós tivéssemos aqui um certo buraco negro e nós tivéssemos um conjunto de fótons que estivessem presos nessa órbita circular na esfera de fótons. Então, nós temos um número de fótons que estão ali girando ao redor do buraco negro, tá? E estão ali esses fótons e vão ficar girando nessa órbita circular de coordenada R3m na esfera de fótons. Então, alguma coisa inesperada acontece, por exemplo, a energia desses fótons, a energia orbital desses fótons, ela é perturbada de alguma forma e eles recebem um empurrãozinho e acabam escapando da esfera de fótons e chegam até o infinito. E por infinito eu quero dizer, eles acabam escapando para uma distância muito maior do que o raio de Schwarzschild e acabam sendo capturados por uma astrônoma.
Então vamos considerar essa situação. Nós temos uns fótons, e daí vamos considerar um fóton que ele é perturbado, lembrando que ele está numa órbita instável, então ele acaba escapando para o infinito e vai ser detectado eventualmente por uma astrônoma. E essa astrônoma, então, ela vai no seu telescópio fazendo uma imagem desses fótons recebidos que escaparam dessa esfera de fótons. Ela vai medir, então, que eles vão chegar a uma distância do centro de atração, que é o parâmetro de impacto que nós já vimos anteriormente, que é a raiz quadrada de 27m, que é o valor crítico do parâmetro de impacto. Se você lançar um fóton do infinito na direção do centro de atração com um parâmetro de impacto menor do que este valor de B, ele será capturado na esfera de fótons. Ou se um fóton já na esfera de fótons for perturbado e escapar, ele vai chegar ao infinito com esse parâmetro de impacto, que é igual a raiz quadrada de 27 vezes m. O que vai acontecer então é que a astrônoma vai detectar esse conjunto de fótons que foram perturbados e escaparam da esfera de fótons, e se ela coletasse um grande número de fótons que vieram dessa região, ela veria que esses fótons iriam formar um anel, um círculo ao redor do buraco negro central, e o raio desse círculo que seria medido pela astrônoma, o raio aparente desse círculo, ele seria igual ao valor desse parâmetro de impacto crítico, então ele seria igual a o raio medido ou aparente seria igual a raiz quadrada de 27m no infinito. Então percebam que o valor, o raio desse anel de fótons observado no infinito não vai ser igual à coordenada 3m. O valor medido é de raiz quadrada de 27m. Lembrando da aula que ensina sobre a diferença entre coordenadas e valores medidos. Os valores medidos por observadores não correspondem às diferenças de coordenadas. Nós temos que tomar cuidado ao interpretar coordenadas como valores mensuráveis, e esse resultado demonstra isso. E decorre que em 2019 foram publicadas as observações da primeira imagem de um buraco negro no centro da galáxia M87 pelo Event Horizon Telescope, e eles mediram a sombra do buraco negro, e o raio da sombra do buraco negro é igual à raiz quadrada de 27 vezes m, que corresponde aqui, o raio da sombra do buraco negro, justamente a esse valor crítico do parâmetro de impacto. Esta imagem mostra uma simulação de computador do comportamento das geodésicas nulas, de várias geodésicas nulas lançadas com diferentes parâmetros de impacto na direção de um buraco negro. Então, essas geodésicas foram resolvidas no espaço-tempo de Schwarzschild. Então, nós podemos ver aqui o que acontece à medida que vão sendo lançados diferentes raios de luz, e vai se diminuindo o parâmetro de impacto de um raio de luz vindo de uma grande distância. Então, o que acontece é que nós vemos que à medida que o parâmetro de impacto vai diminuindo, os raios de luz são cada vez mais deformados, são mais defletidos pelo espaço-tempo, até que chega um valor crítico do parâmetro de impacto, que é o valor que nós já vimos, esse parâmetro de impacto aqui, que é B igual a raiz quadrada de 27m, e o que vai acontecer é que quando o parâmetro de impacto for exatamente igual a esse valor, o raio de luz ele vai ser capturado numa órbita circular,
na esfera de fótons, e abaixo desse valor crítico nós vemos que os raios de luz eles são capturados pela gravidade do buraco negro. O que nós desejamos fazer agora é estimar o ângulo de deflexão da luz devido ao efeito da gravidade, que é uma quantidade de extrema importância astrofísica, porque de fato é a quantidade que permitiu o grande teste da relatividade geral em 1919, com as observações da deflexão da luz num eclipse solar realizadas na ilha de Porto Príncipe e em Sobral, no Ceará. Então, essa quantidade, esse ângulo de deflexão é extremamente importante e agora eu darei um roteiro de como derivar esse ângulo de deflexão gravitacional da luz. Em primeiro lugar, vamos considerar um raio de luz que está vindo de uma grande distância, ele se aproxima da massa central, sofre uma deflexão gravitacional, como ilustrada aqui, raio de luz em azul, a massa central uma massa m. Esse raio de luz ele possui esse parâmetro de impacto aqui. Ele chega a uma certa distância que eu vou chamar de R1, e ao chegar a essa mínima distância R1 da massa central, que corresponde a um ponto de virada da órbita, eu vou chamar ele de ponto de virada, essa trajetória do raio de luz ela é simétrica em relação a esse valor, esse mínimo valor da coordenada R1, ou seja, a forma da curva até aqui ela vai ser idêntica à forma da curva a partir daqui. E o ângulo de deflexão que nós desejamos estimar, ele é esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ΔΦd, de deflexão. Mas antes de chegar no ângulo de deflexão, é importante a gente visualizar qual que é o ângulo total φ varrido pelo raio, desde lá de longe até ser deflexionado, ser defletido e novamente voltar a se afastar do centro de atração. E para isso, eu vou desenhar essa reta aqui, que vai ser paralela à trajetória do raio de luz à medida que ele se afasta novamente da massa central. E o ângulo total varrido pelo raio de luz, ele vai corresponder a esse ângulo aqui que eu estou indicando. E eu vou chamar esse ângulo total varrido pelo raio de luz durante a deflexão, vai ser um ângulo que eu vou chamar de ΔΦ. Devido à configuração da situação, nós podemos ver que o ângulo de deflexão se relaciona com esse ângulo ΔΦ desta maneira aqui. E pela simetria de toda essa situação, vejamos o seguinte: se nós conseguirmos encontrar uma equação diferencial para a variação do ângulo φ do raio, suponhamos que nós encontremos uma equação diferencial que ela seja uma função somente da coordenada r. Então, nesse caso, nós poderíamos integrar essa equação diferencial para encontrar esse ângulo ΔΦ, e esse ângulo ΔΦ ele seria dado como a integral, como o dobro da integral desse f de r, dr, variando a coordenada r desde o infinito, ou seja, desde de uma grande distância até o ponto de virada R1. E daí, levando em conta a simetria da situação, que a distância percorrida nessa parte da trajetória do caminho de luz vai ser igual à distância percorrida nessa parte aqui, nós vemos que o ângulo ΔΦ ele entra esse fator de 2 aqui na frente da integral. Mas agora resta nós descobrirmos qual que é essa equação diferencial dφ dr em função de r, que é o que nós faremos agora. Para encontrar a equação diferencial que relaciona as coordenadas φ e r do raio,
consiste de 2 passos. O primeiro passo é usar a equação radial, que do lado esquerdo tem a constante epsilon, que como nós vimos é igual ao inverso do quadrado do parâmetro de impacto, e essa equação então ela vai ser 1 sobre L ao quadrado dr d lambda, o parâmetro afim, mais o potencial efetivo. Então essa equação aqui é uma equação diferencial para dr d lambda. E nós também vimos que tem uma outra equação diferencial para o problema, são as duas equações que fecham o problema, que é a variação de φ em relação ao parâmetro da geodésica nula, o parâmetro afim, que é L sobre R ao quadrado. Então, o que nós precisamos fazer é basicamente combinar essas duas equações para eliminar o parâmetro afim para encontrar uma única equação diferencial, eliminando o parâmetro afim. E o que vai acontecer se nós fizermos isso, se nós combinarmos essas duas equações, é que nós encontraremos que a equação diferencial resultante, ela pode ser dada por essa equação aqui, onde o sinal de mais ou menos depende do sentido no qual você está considerando que o raio de luz se move ao redor do objeto central. Aqui eu escolherei então a solução, o valor positivo da equação diferencial e, portanto, usando o insight anterior, nós temos que o valor de ΔΦ resultante vai ser a integral, onde o f de r ele está escrito aqui do lado direito dessa equação diferencial, e, portanto, o ΔΦ vai ser 2 vezes essa integral desde R1 até infinito de 1 sobre R ao quadrado. Bem, você deve estar se perguntando, bom, para nós progredirmos no cálculo dessa integral, nós precisamos saber qual que é o valor dessa coordenada R1 que corresponde ao ponto de virada da trajetória. Qual que é o valor do limite inferior da integral? Como esta órbita ela corresponde a um valor de epsilon, a um nível de energia como esse mostrado aqui, o valor de R1 vai ser o valor de R no qual epsilon é igual ao potencial efetivo, ou seja, esse aqui vai ser o valor de R1. Portanto, o valor de R1 ele é obtido resolvendo essa equação aqui, igualando o potencial efetivo a o epsilon, que é 1 sobre b ao quadrado. Uma dica para resolver essa integral analiticamente é considerar o parâmetro de impacto muito maior do que o m, ou seja, considerar essa razão aqui, m sobre b, muito menor do que 1. Então você poderá expandir em uma série de potência essa integral aqui e considerar somente os termos de menor ordem, daí vai dar uma integral que é tratável, facilmente tratável analiticamente, e o resultado final de calcular essa integral aqui vai dar o seguinte resultado para o ângulo de deflexão. Portanto, o resultado acaba sendo que o ângulo de deflexão esperado pela gravidade dos objetos astronômicos, restaurando agora as unidades físicas, ele é igual a 4 vezes a constante da gravitação universal, vezes a massa do objeto central, dividido pelo quadrado da velocidade da luz e pelo parâmetro de impacto. E decorre que esse aqui é um dos resultados, foi historicamente um dos resultados mais importantes para se comprovar a teoria da relatividade geral. Por quê? Porque esse fator de 4 aqui, ele é muito importante, porque ele é o dobro do valor esperado da deflexão de um fóton pela teoria newtoniana. Então, esse fator aqui de 4 ele foi muito importante e ele prevê que para o Sol, se você considerar um raio de luz que está passando muito próximo da superfície do Sol, quase rasante
a superfície do Sol, e você tiver a oportunidade durante um eclipse total de conseguir ver esses fótons rasantes aí, você pode estimar qual que é o ângulo de deflexão esperado pela gravidade do Sol. Então, para o Sol, você pode calcular o ângulo esperado fazendo a massa igual à massa solar, considerando aqui o parâmetro de impacto igual ao raio solar, e a consequência disso aqui, se você fizer o cálculo, é que o ângulo de deflexão esperado para o Sol é de 1,7 segundos de arco, que foi o valor medido na expedição de Sobral e de Porto Príncipe, que mediram essa deflexão dos raios de luz causada pela presença do Sol numa certa região do céu, e foi um resultado revolucionário, mudou o nosso paradigma da gravitação graças a essa estimativa aqui.